A crítica de hoje é sobre My Golden Blood. Mentira, né? Já Boys, caralho, bora. Jail Boys terminou e com certeza é uma das minhas favoritas. E vocês vão entender o porquê nessa crítica. Esse vídeo eu não vou chamar de análise barra crítica como eu faço com os outros, vou chamar de só crítica mesmo, porque ele é muito mais sobre algumas percepções pessoais minhas. Então eu não vou trazer essa imparcialidade de uma análise, vou deixar mais no meu rolê. Mas como um bom graduado em cinema e audiovisual, é óbvio que ali no meio eu vou colocar sim os kikikis. Então já prepara a sua unha e bora. O que pra mim move essa série antes de qualquer outra coisa? A adolescência e a juventude. E aqui não é ser etarista, mas é que a série é sobre primeiras experiências, esse despertar da vida adulta, esse momento ali, fim de ensino médio, que a gente faz merda, a gente quebra a cara em relacionamentos, fica triste, a gente tem tempo pra ficar triste com relacionamento, a gente tem tempo de fazer a unha a cada 15 dias, que nem esses meninos. Talvez não o dinheiro, mas o tempo. E acreditem, durante essa crítica vocês vão ver que tudo, absolutamente tudo, ou quase tudo, tá atrelado a esse fator juventude, primeiras vezes, despertar da vida adulta. O roteiro, a estética, o som, a direção, tudo tá atrelado e em função desse que pra mim é o motor dessa série. E nenhuma dessas escolhas estéticas de direção, de roteiro, funcionariam sem isso. Começando com a Skin Cineasta, essa série foi dirigida maravilhosamente bem pelo Boss Kuno. Quem é Boss Kuno? Com certeza vocês já conhecem Boss Kuno por I Told Sunset About You, do Pipi Kit e do Bill Kim. A Mari da Hey Boys Love ama o Boss Kuno e a gente falou um pouco sobre ele, ela contou um pouco mais sobre isso no primeiro episódio da temporada 3 do Café com Soju, que tá lá na TV Perifacom, vocês podem lá dar uma olhada. Eu acho que... Ai, que bom que tu perguntou! Boss Kuno! Ela veio com o gancho! Ei! Ela trouxe o gancho. Obrigado, senhor! E se a gente for parar pra pensar aqui, I Told Sunset About You, apesar de ter uma pegada um pouco diferente, também é sobre esse coming of age, esse despertar da vida adulta. Óbvio que de uma forma diferente. I Told Sunset About You é mais naturalista, tem uma pegada ali de falar sim da sexualidade, uma vibe bem mais sóbria. Enquanto o Jail Boys traz uma estética mais abstrata, tanto é que é filmado com um celular, adesivos, um monte de inserts, stickers na tela. Eles não trazem a sexualidade como uma questão social ali a ser trabalhada nos personagens. Abre um pouco mão desse naturalismo cinematográfico, seguindo esse suco aí da Tailândia que a gente bem conhece nesses universos onde não existe LGBTfobia, né? Ali na série todo mundo é bem resolvido com a sexualidade, isso não é uma questão ali pra ninguém. A série não vai tratar as mazelas de ser LGBT, de ser queer, esse sofrimento perante a sociedade. O foco é outro. Mas ao mesmo tempo ela não abre mão de representar a juventude e conflitos reais que eles têm pra além da sexualidade, que são conflitos de juventude. Como eu falei, ela foi filmada com o celular e óbvio que ela não tem aquela textura de uma câmera de cinema, mas mesmo assim é uma qualidade impecável. Você não fala que foi gravado com o celular, porque obviamente foi muito bem gravado por profissionais. Mas isso faz totalmente jus à estética da série e ao que eles querem passar, então faz total sentido. A série usa e abusa de recursos de edição como os stickers, mensagens de texto em tela, inserções, uma coisa bem geração Z. E falando em geração Z, ela tem essa estética que pra mim foi bem revolucionária ali no meio BL, que é justamente trazer uma estética meio anos 2000, mas apropriada pela geração Z, com essa roupagem aí do K-pop, photocards, fãs, posters, penduricalhos e cacarecos, referências aí como a Blackpink. Tá bom, legal, entendi, mas sobre o que é essa série? Eu não assisti ainda, quero assistir, o que fala esse troço? Bom, a gente vai acompanhar 4 garotos, o Fall For Mood, o Xian, o Babin e o Buá. Às vezes eu falo Bu, às vezes eu falo Buá. Vem aqui querer me corrigir aqui nos comentários, hein, ó. Não sei, não lembro. Vou falar os dois pra confundir o inimigo. Esses 4 meninos vão fazer um verdadeiro de um rebuceteio. Parece aquele poema lá do Carlos Drummond, como que é? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. É tipo isso a série. Só que no caso aí, o Babin é melhor amigo do Fofomud, que eu vou passar a chamar de Fomud pra facilitar. Best friends, só que aí ele gosta muito dele. O Fomud, por sua vez, conhece o menino Xian, de outra escola ali, conhece na estação de metrô, passa a gostar do Xian. O Xian até topa um rolo ali sem status, podemos ficar sem compromisso, mas na verdade ele gosta do Buá. E por sinal, a princípio, não gosta de ninguém. Mas lá pelas tantas a gente vê que ele gosta sim. Mas não vou soltar esse spoiler por enquanto. E o que é esse gel de Jail Boys? Porque Jail Boys de geografia
Não, de gel, de unhas de gel. Então são boys que fazem unhas em gel. E qual o contexto? Quando o Famud começa a gostar do Xian, ele vê que ele tem as unhas de gel. E aí, ele não tinha as unhas de gel, ele acaba indo fazer numa nail shop, que por coincidência é a mesma nail shop que o Xian também faz, e eles meio que se aproximam com esse contexto de fazer as unhas. E já que as unhas são tão importantes, vamos agora entrar no tópico unhas, e porque ele é tão poderoso dentro dessa série. Aviso, a partir de agora, temos spoilers, então tchau, tchau pra você que não assistiu, bora galerinha que terminou. As unhas na série, elas não só servem como um recurso estético, mas também narrativo muito potente. Foi uma discussão que a gente também teve lá no Café com Soju, que a Eri fez uma observação incrível sobre as unhas serem usadas como uma marcação de tempo, e vocês podem assistir esse episódio do Café com Soju lá na TV Perifacom também. Que eu gostei muito. Eles usam esse ambiente da nail arts e da nail shop, né, ali e etc, como uma forma de contar tempo. Então é uma forma, não sei se vocês perceberam isso, mas é uma forma que eles usam a unha do menino crescendo pra ele fazer a manutenção. É uma forma de contar o tempo, de quanto tempo que ele tá ali investindo ou esperando o outro responder a mensagem dele. Meu Deus do céu. É o mesmo episódio que a Mari falou do Boscuno. Vai lá depois. Então as unhas, elas não ficam jogadas, tipo, umas gays que vão fazer a unha. Elas estão relacionadas a, esse processo de pertencer a um grupo. Então eu faço as unhas porque eu quero pertencer a um grupinho que também faz as unhas e usa essa estética, uma forma de pertencimento. 2, uma forma de ocupar um espaço físico mesmo, onde o boy que o Famud gosta ocupa também, que é ir lá no salão, no nail shop, fazer as unhas. Como a Eri muito bem mencionou, ela dá uma noção de tempo muito foda. Ou seja, conforme a unha vai crescendo, eles precisam ir lá dar manutenção. E baseado nas manutenções, a gente sabe mais ou menos quanto tempo da série tá passando e o quanto tempo o relacionamento deles tá se desenrolando. E um adendo, não só a passagem de tempo, mas também existe uma sincronia. Quando o Xian faz a unha, não é o mesmo timing que o Famud faz a unha. Então, às vezes, o Xian precisa de manutenção primeiro que o Famud, então não casa deles irem juntos fazer as unhas, até que uma hora começa a bater. Dá uma sincronizada ali do timing deles irem juntos fazer as unhas. Então tem todo um rolê meio simbólico de tipo, quando o relacionamento deles sai desse conhecendo e flertando e dúvidas pra algo um pouco mais íntimo. E casa deles irem fazer as unhas juntos. Um beijo pro roteirista, cara, até arrepiei, muito bom. Parou. Mais pra frente, a gente vai ver também que ao invés de irem na nail shop, eles vão ficando tão íntimos que o Xian passa a fazer as unhas do Famud. Ele tem ali os equipamentos, os esmaltes, a maquininha de pôr ali a mão. Então ele passa a fazer isso. Então é uma forma de intimidade, de aproximação. Eles não ocupam mais um espaço público, eles passam a ocupar um espaço privado. A casa do Xian, por exemplo, onde coisas acontecem. Intimidades. Então a unha também serve nessa aquisição de intimidade, trocas de espaço, conquista de outros espaços. E outra pira e análise simbólica possível para essa unha é também a questão do desgaste. Tiveram alguns diálogos, por mais que corriqueiros e curtos ali, onde o Xian, por exemplo, chama ele pra fazer a unha e o Famud fica tipo assim, não, minha unha tá fraca, vou precisar ficar um tempo sem fazer e tal. E isso em momentos que eles estão sim num desgaste do relacionamento deles, no momento de enfraquecimento do relacionamento deles, que também se reflete nesse discurso da unha. Então, minha unha tá fraca, não aguento mais pintar a unha, minha unha não tá mais aguentando, assim como esse relacionamento não tá mais aguentando. Então é tudo muito, muito perfeito, né, cara? Ó, arte cinema, cara. Absolute cinemar. Enfim, esse rolê das unhas tem muitas camadas e eu nunca tinha visto antes num BL. Um elemento estético tá tão bem casado, tão bem imbricado com o roteiro e a narrativa e servir tão ali colado com a história. Juro, isso pra mim foi, cara, roteirista, Boscuno, vocês são fodas. Mas não só de unha se vive a estética dessa série, a gente também tem muito forte a presença do digital, redes sociais, que é o segundo tópico dessa crítica. Existe uma inserção nativa de textos em tela, mensagens de texto, reproduções de áudios, prints de tela, né, vídeos ali do que tá acontecendo na tela do celular deles, mas isso não é nenhuma inovação, a gente já viu isso em outras séries, outros filmes, como uma forma de mostrar o que tá sendo lido, o que tá sendo enviado de texto, isso é normal. Só que em GeoBoys essas inserções acontecem de uma forma muito nativa, muito nativamente digital, com algumas particularidades muito interessantes. E eu não ia trazer esse tópico, mas eu decidi trazer ele porque uma seguidora muito querida, a Priscila, me mandou uma DM
falando o seguinte: acho que você podia falar da narrativa subentendida, sem o uso das palavras. Fico pensando se uma pessoa menos digital conseguiria entender o que acontece em algumas partes. Eu tenho 45 anos e me acho super conectada, e mesmo assim nunca tinha pensado em usar as redes sociais da maneira que eles usam. Explodiu minha mente em vários pontos. E tinha episódio que não tinha diálogo, mas isso não quer dizer que não tinha troca. Priscila, você é gênia, cara. Que ponto importantíssimo. Em outras séries, quando não tem diálogo, é mais uma introspecção do personagem e não uma conversa sem palavras. Entende o que eu quero dizer? Priscila, claro que entendo. Você foi longe, cara. Talvez pra vocês mais novos, essas partes sejam comuns, mas eu nunca tinha visto uma série abordar tanto essa nova maneira de se comunicar dos adolescentes. Fiquei bem surpresa. Esse ponto é mega importante e essa mensagem da Priscila me fez ir a lugares. Então vamos discutir um pouco sobre isso. GeoBoys traz muito dessas inserções digitais que são muito nativas para a geração Z, que já nasceu imersa nisso, e elas sim substituem diálogos inteiros. E muitas cenas elas não são só um complemento. Vamos partir para exemplos práticos e pontuar algumas ferramentas específicas que eles usam para fazer esse tipo de comunicação. A gente tem ali no começo, por exemplo, o airdrop. Quando o Famud conhece o Xian ali no BTS, né, no metrô de Bangkok, a forma do Xian flertar com o Famud é ir lá pedir pra ele se ele pode enviar uma foto que ele tirou do Famud via AirDrop, que é um sistema de transferência de arquivos nativo da Apple. Só que o Famud não tem iPhone. E aí, simbolicamente, isso também já é incrível. Ele ainda não tá pronto pra se conectar e receber isso, que no caso é uma foto, mas simbolicamente podia ser o quê? Esse relacionamento, esse amor do Xian, olha só, é muito sutil, é muito relativo, não existe um diálogo de flirt. Mas isso é um flirt. Isso fala por si só. Outro exemplo, o fato do Babin, por exemplo, gostar de printar mensagens que ele tem um afeto quando ele conversa com o Famud e guardar numa pastinha de fotos, de prints ali com o Famud. É uma maneira de demonstrar essa memória afetiva de uma maneira 100% digital. Que talvez em outros contextos, outras séries, a forma de demonstrar essa memória afetiva por momentos seja de outra forma. Seja mais verbal ou seja mais analógica, do tipo, vou guardar uma Polaroid. E também acontece de maneira 100% digital. A gente vendo isso em tela. Um vídeo da tela do que tá acontecendo na tela do Babin, o espectador vê, não há diálogo. Ou até mesmo quando a gente entra mais a fundo no personagem do Boo, a gente vê muitos trechos que é a tela do TikTok em tela pra gente. Às vezes só a tela do TikTok, ou às vezes a câmera que tá filmando a série, filmando a tela do TikTok, e a gente vê a cena pela tela do celular, dentro ali do TikTok, da câmera do TikTok do Boa. E isso principalmente em momentos que ele tinha conflitos internos com a imagem dele nas redes sociais, também tá totalmente conectado. Ele não fala muito verbalmente que ele tá em conflito com a imagem dele nas redes sociais, só que isso é visível nesse tipo de cena, onde existem desconfortos, onde ele é obrigado a parar um vídeo que ele tá gravando, por exemplo. Também é uma comunicação não verbal, como a Priscila falou. Não tem um diálogo, mas não quer dizer que não tem uma coisa sendo comunicada ali. Não quer dizer que não tem uma troca. Agora, coisas mais corriqueiras, que a gente tá mais acostumado no nosso dia a dia. Por exemplo, o ato de bloquear alguém na rede social, como forma de sentir que você superou, esqueceu a pessoa. Enfim, incontáveis os recursos que eles usam nativamente digitais para trazer a narrativa, não complementar a narrativa, ela faz parte da narrativa. E isso é essencial porque a série fala justamente de conflitos de uma geração que já cresceu imersa, já cresceu ali no smartphone. Então esses recursos fazem parte da comunicação da geração Z, não é um complemento como em outras gerações que o celular, o digital veio depois como um bônus. Isso é parte nativa da comunicação. Então nada mais justo ela estar representada dessa forma tão presente e marcante na série, que está falando sobre esses adolescentes da geração Z e seus conflitos, suas primeiras vezes, suas primeiras experiências. Para quem já nasceu inserido nisso, um bloco no Instagram, no WhatsApp, no Line, onde quer que seja, pode ser muito significativo, muito mais para gerações que não nasceram inseridas nisso, que onde um bloco pode significar um pouco menos, ser um pouco menos forte. Para fechar, eu gostaria de falar sobre relacionamentos. Sim, essa série é basicamente sobre relacionamentos. E mais uma vez, sobre relacionamentos adolescentes, sobre primeiras vezes. Eu até vi um comentário num vídeo que eu fiz de uma pessoa falando que, tipo assim, não é só sobre adolescentes, mas esse tipo de rebuceteio, entre aspas, que acontece no relacionamento deles, pode acontecer em pessoas mais velhas, 30, 40 anos. E, tipo, de fato, sim, mas não dessa forma. Nessa série, a gente tá falando de primeiras experiências, a gente tá falando disso acontecendo, da forma que acontece, porque tá acontecendo com jovens adolescentes que
estão tendo suas primeiras experiências, que como eu já falei anteriormente, eles estão na escola, eles têm tempo pra chorar, pra se apaixonar, pra fazer todas essas coisas. Eles convivem muito tempo juntos porque eles estudam juntos ali num contexto de ensino médio. Na vida adulta, ali, nesse exemplo aí de 30, 40 anos, não tem mais essa convivência tão prolongada, há um amadurecimento maior, a gente tem que trabalhar, pagar boletos, né, cargas de trabalho que obrigam que fazem com que a gente não tenha tanto tempo pra, às vezes, viver esse drama, e, entendeu? Às vezes não tem tempo de fazer a unha toda hora. Então é sobre isso, sim, adultos, né, fora ali dessa adolescência, desse começo de juventude, podem sim viver esses dramas, esses reboceteios, só que não é a mesma coisa que na série, não é com a mesma intensidade, não é com as mesmas nuances. Então é exatamente disso que a gente vai falar agora. Justamente por causa disso, uma dessas nuances é a questão do sexo. Não vão pra essa série esperando cenas de sexo, hots desnecessários, cenas fogo no cu muito loucas. Porque, mais uma vez, estamos falando de adolescentes, muitos deles não fizeram isso ainda, primeiras vezes. Nessa questão de amadurecimento sexual, a gente tem cenas muito expressivas, como, por exemplo, o Falmouth aí se masturbando depois de ver o Xian, depois de conviver um tempo ali com o Xian, esse desejo forte sexual vindo, típico ali de adolescente, ele se tocando ali pela primeira vez, né, o Xian botando a mão no negócio dele ali por cima da calça, depois até por dentro da calça. A cena de teste de sexo do Babin e do Bua, onde eles estão ali na cama, e aí eles começam a pensar, eu nunca fiz isso, você já fez isso? Nunca fiz também, se você fosse fazer, que posições você ia gostar? E eles começam a testar umas posições, ali de roupa mesmo, e se você quer uma análise mais aprofundada e completinha dessa cena que eu fiz, vai sair na semana que vem, um plantão aí do Café com Sodium, uma edição especial do episódio da semana que vem, lá na TV Perifacom, onde ali na minha parte da minha coluna ali de orgulho, eu faço uma análise só sobre essa cena. 17 minutos de análise mega aprofundada de duas cenas do último episódio. Uma é essa, a outra você vai lá descobrir. Esses relacionamentos que eles têm, então, é esse relacionamento de teste, de primeiras vezes, é esse drama de juventude, que tá muito abraçado com questões de identidade, porque eles estão construindo a identidade deles, e eu sinto que esse relacionamento que eles têm, apesar da gente zoar, né, eu falar que é um rebuceteio, ele tá longe de ser esse drama de tipo, a série é sobre relacionamentos adolescentes. Só percebi que eu podia ter melhorado essa luz aqui na minha cara. Ela tá numa posição meio ruim. Agora já foi a gravação inteira. Eu acho que essa série, pra quem é LGBT, ela bate um pouco forte, um pouco diferente, porque ela traz uma nostalgia que, por um lado, caramba, eu vivi isso, essas experiências, esses tombos, essas descobertas, essas frustrações de relacionamento na época da escola, na época do ensino médio, começo da vida adulta. E por outro lado eu não vivi algumas coisas aqui, eu queria muito ter vivido. Esses jovens da série, como eu falei, eles estão ali dentro de uma narrativa, num universo onde a sexualidade não é uma questão, eles são muito livres. O Falmouth começa gostando de uma garota, leva um fora, ele começa a gostar do Xian, aí ele começa a namorar uma garota, aí ele volta a gostar do Xian. Então, tipo assim, a série não vem pra tratar da sexualidade, ele não vai ter cenas do Falmouth, tipo assim, caramba, será que eu sou gay? Será que eu sou bi? Tipo, não é sobre esse conflito, eles são todos livres. O fato deles pintarem as unhas, usarem roupas mais andrógenas, roupas talvez consideradas de garota aqui no ocidente, não diz respeito sobre a sexualidade deles. Eles são muito livres em relação a isso. Então, essa liberdade talvez cause para pessoas LGBTs esse outro lado de tipo assim, saudade do que não vivemos. Essa nostalgia de tipo, caramba, na minha época de ensino médio eu queria poder ter feito isso aqui e eu não pude fazer isso aqui porque, enfim, é um outro contexto. Aqui no mundo real, a grande real é que você usar unhas assim, você usar roupas assim, a sociedade olhar diretamente pra você e associar isso com, ele é uma menina então. Não, então ele é gay. A moda, essas expressões estarem diretamente relacionadas com gênero e sexualidade. E não, a série traz exatamente o oposto. Eles são meninos, eles estão testando, eles são adolescentes, essa é a pira e tá tudo bem. Não quer dizer que esse é gay, que esse é bi, que esse é hétero. E isso é um mundo que pessoas LGBTs gostariam de viver. É um mundo onde outras pessoas LGBTs gostariam de ter tido na escola, de poder vestir essas roupas e ninguém questionar a nossa sexualidade por conta disso, porque é só uma expressão, através da moda, diz respeito sobre um grupinho que a gente tá andando e a gente quer se sentir pertencido, né, o grupinho lá dos emos, o grupinho não sei o que, o grupinho não sei lá, é uma forma de expressão. Então, Geo Boys, pra mim, traz
um pouco esse lado melancólico de olhar pra juventude, de tipo, eu vivi de fato algumas coisas ali, mas algumas eu não vivi e gostaria de ter vivido. E tá tudo bem, mesmo sendo adulto hoje, a gente pode vestir o que a gente quiser, a gente pode se expressar, e não existe cedo ou tarde. E aí sim que eu trago a questão de tipo, apesar dessa série tratar sobre relacionamentos de adolescentes, não é tarde pra gente se inspirar, se expressar, fazer essas unhazinhas, menos já tendo 26 anos e não mais 18. E tá tudo bem. Eu acho legal a gente olhar e entender esses amadurecimentos e refletir sobre eles e rir com eles. Porque em partes a gente viveu coisas parecidas e em partes a gente não viveu e tá tudo bem. E é isso, a vida adulta também não é só sobre trabalhar e acumular dinheiro. É também sobre ressignificar, às vezes dar a mão pra essa criança interior que viveu algumas coisas, mas não viveu outras e falar... O que a gente pode viver, então, hoje que cabe no contexto e dá pra coexistir com o nosso eu adulto de hoje? E esses relacionamentos, essas dinâmicas dentro de All Boys me trazem muito essa sensação. Não me passa essa vibe de série de adolescente, de tipo, eles estão vivendo só uma fase. É uma fase, daqui a pouco eles param de pintar a unha porque eles vão ter que trabalhar. Não é assim que a vida funciona. É muito triste isso da vida adulta, a gente ter que ouvir isso de tipo assim, quando você crescer você vai parar com essas bobeiras. Olha a gente aqui, 26 anos, mais perto dos 30, gostando de K-pop, gostando de BL, pintando as unhas. Isso não me torna menos adulta, eu também trabalho, também pago meus boletos. E é isso. Esse foi o meu vídeo mais longo de críticas sobre The Boys. Essa série original, ITV, que aí bateu recorde de audiência na plataforma, entregou um monte e emocionou muita gente e deixou muita gente presa a ela num bom sentido. A série acabou, mas a gente pode seguir sendo All Boys ou Girls. E é isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar like no vídeo se você gostou, comenta o que vocês acharam, clica no sininho para receber as notificações e vai lá me seguir nas outras redes sociais também, @just_julius no Instagram e @just.julius no TikTok. Tem o X também, mas não uso tanto. Mas é o mesmo @. E a gente se vê. Tchau! É só Julius mesmo. É isso. Beijos.